Bem-vindos a mais um episódio do Estação 74, o seu podcast sobre a sétima e quarta arte, cinema e música. Eu sou Ruth Lima e hoje nós vamos falar sobre o cineasta Walter Salles, esse cineasta que está dando o que falar. E com a gente aqui na bancada, a nossa convidada Duda Araújo, que sabe muito sobre cinema e muito sobre Walter Salles. Seja muito bem-vinda, Duda. Gente, estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. E como sempre, o nosso querido Du Andrade com a gente na bancada. É um prazer, gente. Mais um podcast para conta. Muito feliz por estar aqui hoje. Walter Salles, economista, estudou comunicação audiovisual na Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos. O jornal britânico The Guardian elegeu Walter Salles como um dos 40 melhores diretores do mundo. E a Forbes aponta Salles como o segundo cineasta mais rico do mundo. O cineasta de 68 anos, e todas as vezes que a gente fala Walter Salles, a gente lembra logo de quê? Do filme Central do Brasil. Duda, que sabe muito sobre Walter Salles, vai falar um pouco para a gente sobre esse cineasta famoso e que está mais uma vez aí sobre todos os holofotes, né, com o filme que está dando muito o que falar. Não é, Duda? Uhum. Então, Walter Salles, ele foi eleito o segundo cineasta mais rico do mundo, mas não é por causa do cinema, e sim por causa da herança dele. Sim. Ele é filho de Walter Moreira Salles, que é um banqueiro brasileiro, fundou a Unibanco. Depois o Grupo Itaú comprou, e é por isso que ele é o segundo cineasta mais rico do mundo. Mas isso não exclui o fato de que ele é muito talentoso. Isso, e a mãe do Walter Salles, a embaixatriz Elisa Margarida Gonçalves Moreira Salles. Então, pelo sobrenome, você vê logo que o cara é da elite. Sim. É importante falar que ele usa muito dinheiro público para fazer filme, inclusive. Sim. Um outro ponto importante sobre ele. Isso foi uma coisa que acho que ano passado, há um tempinho atrás, quando o pessoal reviveu essa discussão da Fernanda Montenegro no Oscar, falaram dele, e aí trouxeram essa questão, porque muita gente, tem tem opiniões em relação a isso, sobre ele usar o dinheiro público. Mas, como eu disse, o fato dele já ter nascido em berço de ouro não exclui o fato de que ele é um diretor muito talentoso. Inclusive, a carreira dele começou, em 85, ele fundou uma produtora, eu acho que era Videofilmes, com o irmão dele, e eles produziam documentários nessa época. Depois de um tempo, ele ficou um tempo fora dos holofotes, e aí ele volta, acho que em 91, já nessa coisa da ficção. Esqueci o nome do filme que ele voltou, mas em 95 a gente tem também Terra Estrangeira, que para mim é um dos filmes mais lindos do cinema brasileiro. E aí, logo depois, a gente vem com Central do Brasil, que eu acho que foi o ápice da carreira dele, que foi o grande filme que levou Walter Salles aos holofotes mundiais, sim. Duda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as características do trabalho de Walter Salles. Vamos começar por Terra Estrangeira, que é um filme, de fato, muito bom. Uma coisa que eu percebo nos filmes dele é que ele sempre traz muito uma perspectiva de pertencimento, sabe? Tem um quê meio documental, no sentido de os filmes dele, os personagens, a narrativa desenvolvida aproxima muito o espectador da história do filme, porque são histórias que têm um embasamento histórico, que, sabe, traz uma realidade. Então, em Terra Estrangeira, a gente tem a história de jovens que saem do Brasil e vão para o exterior, na esperança de ter uma vida melhor, de ter uma estabilidade, só que quando eles chegam lá, é uma coisa... É uma outra realidade. Totalmente eles diferente. Foram Isso, né? isso. Que é o que acontece muito hoje em dia. Ainda acontece muito. Sim, e o legal desse filme de Terra Estrangeira é porque, na época que ele se passa, estava tendo toda aquela coisa do boom econômico, então muitos jovens estavam sendo incentivados a saírem do Brasil, a buscarem outras coisas,
a se estabelecerem na economia. Isso foi uma coisa que realmente aconteceu. Foi um contexto real, de jovens que saíram do Brasil em busca de oportunidades melhores, mas na verdade eram golpes. Buscando sua identidade. E é interessante que ele retrata isso, que não é a realidade dele. Uhum. É isso que me impressiona. Né? Você concorda? Uhum. Não é a realidade dele. Ele está sempre colocando tanto a questão do exílio, né, como Sim, essa questão também da busca não que não seja a busca da identidade não seja uma realidade de pessoas sim. ricas. Não é isso. Mas, assim, esse contexto que realmente eu acho muito... tem uma característica que intriga a gente, né? Que a gente fica assim, poxa, um cara que veio de uma família aristocrata e está trazendo sempre esses temas, esses casos para a gente refletir, para a gente discutir. Mas é interessante isso porque ele já falou uma vez em entrevista, ele deu um relato que o desconhecido para ele é muito mais interessante do que o território que ele já conhece. Então ele sempre busca adentrar em territórios que ele não tem muito conhecimento porque ele quer explorar essa base, ele quer explorar outras realidades. E eu acho muito legal como ele traz isso dentro dos filmes dele, não só pela forma como a narrativa é desenvolvida, mas na parte técnica, na poética do filme. O efeito que dá é muito interessante no público, justamente por causa disso, porque ele tem essa sensibilidade de querer conhecer outros territórios além do dele, que é um pouco... Eu acho até um pouco irônico, assim, se a gente for ver filmes tipo Central do Brasil, que retrata aquele sertão do Brasil, aquelas pessoas bem simples, que têm uma vida que não tem muitos acessos, e ele retrata de uma forma com uma sensibilidade tão... Esse filme é tão lindo, eu assisti e eu fiquei impactada, sabe? Não só pela narrativa, mas, tipo, os elementos visuais, quando eles estão naquele restaurante, tem aquelas decorações todas, como ele retrata a fé também, eu acho muito, muito bacana. Eu ia falar isso sobre Central do Brasil, o quão sensível ele trabalha o filme na questão visual, estética fotográfica, né? É muito polido nos excessos, e é difícil essa maximalismo visual, sem poluir ou sem pesar, ou até mesmo na sensação de pesar esse olhar, como ele apresenta o sertão para as pessoas, como aquela viagem do ônibus, aquela festa em que eles tiram aquela foto super bonitinha, que eles olham, é muito, tudo em excesso, mas nada... Isso, não é too much, não é fora do... É um fora do óbvio que faz sentido para a obra, ele contextualiza, ele enriquece o olhar. É muito poético nesse sentido, né? Terra Estrangeira também tem essa coisa do contemplativo, né? Que eu acho que também tem uma coisa dos filmes do Walter Salles, uma coisa meio que também tem o ponto de contemplar. E a história, como você falou, a narrativa, enriquece toda essa questão, porque não é uma contemplação só poética, né, de você olhar e ver isso é bonito, uma questão estética, é uma contemplação que enriquece e faz com que a história cresça, né, meio que abraça tudo aquilo. Eu gosto muito do fato de Terra Estrangeira ser um filme em preto e branco. Eu gosto muito de filmes em preto e branco, porque eu acho que dá um efeito diferente. Terra Estrangeira é um filme que tem uma narrativa bem melancólica, assim, é uma coisa, a gente se sensibiliza com o personagem, porque a gente sabe que ele foi pra lá porque a mãe dele morreu e ele se sentia sozinho. Mas a vontade dele de realmente encontrar a sua identidade, de se sentir pertencente a algum lugar, já vinha de antes da mãe dele morrer. Quando ele estava ensaiando no quarto dele, o Paco, né, ele ensaiava aquele texto. Quando ele foi apresentar, que ele se sentiu desconfortável. Então é muito interessante, e o filme sem o preto e branco, uma coisa que eu pesquisando descobri é que a questão da coloração dos filmes dele é algo muito chamativo também. Muitas pessoas falam sobre isso porque justamente colabora pro efeito que o filme quer causar no espectador. Então eu acho isso bem bacana. Você está falando do efeito. Quando eu assisti Terra Estrangeira, eu voltei muito para minha história pessoal. Minha mãe, quando ela desencarnou aos 42 anos de idade, eu tinha 21 anos de idade. Então, assim, quando eu vi aquela cena, aquele jovem
naquela casa sozinho, né, com o corpo da mãe ali, e ele em meio às lembranças, às fotos, às coisas da mãe. Isso me tocou muito profundamente, porque foi exatamente... Eu voltei aquele dia em que eu me senti assim, completamente sozinha. É um silêncio interior que realmente afoga a gente em lágrimas, naquelas águas perdidas, onde a gente precisa sentir aquela dor e, ao mesmo tempo, ter que seguir, não é? Como ele precisou seguir, ele tinha que cuidar do corpo da mãe, fazer com que ela fosse enterrada. E é muito impactante aquela cena. Eu acho que aquela cena que ele tá tomando banho e aí ele fica muito tempo abaixo do chuveiro, que começa a alagar a casa dele, eu acho que aquela cena maravilhosa, porque é justamente isso, a expressão de que ele tava se afogando naquele momento. É um momento que ele tá perdido, que ele tá sem saber o que fazer, tá desorientado, e ele começa a se aprofundar de uma maneira tão, tão, tão drástica, tão trágica nessa coisa, porque não tem outra... Né? Você perder a sua referência, a única pessoa que você teve a vida inteira, porque é o que a gente entende, né? Ele foi criado pela mãe. Então, é muito legal também como ele traz esses elementos de cena justamente pra gente conseguir entender o que o personagem tá sentindo, sem necessariamente o personagem falar ou ter que expressar. Os elementos da cena fazem isso, fazem parte da interpretação também. Eu acho que é uma coisa maravilhosa, a forma como ele traz isso. A última cena eu achei maravilhosa. Perfeita aquela última cena. Demais. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela. Então, eu sou louca pela Gal Costa, então quando começou a tocar Vapor Barato, né? Eu fiquei... Nossa, eu fiquei tão impactada. Foi uma cena que realmente me emocionou, É um sabe? êxtase, não é um êxtase? Demais, demais. A Fernanda começa a cantar e ela começa a falar que ela vai levar ele pra casa. Tô te levando de volta pra casa. Cara, e aí vem a música, aquela voz tão, tão mística da Gal, sabe? Que tem aquela melancolia. E a música já é uma música forte por si só, então... A voz de Gal é uma força estranha. Demais, É a minha demais. referência, totalmente. Gal Costa tem essa coisa também de abraçar a gente sem precisar. A Sim. música dela é um soco no estômago e um abraço reconfortante. É impressionante como o Gal faz isso. Sim, e é uma cena muito bonita, porque você se sensibiliza. E é muito interessante porque o filme inteiro, eles estão nessa busca por identidade, por pertencimento, para no fim do filme ela falar, eu estou te levando de volta para casa. Sabe onde é essa casa? Foi tantos lugares, tantos momentos da história. Eles se encontraram em lugares distintos, então, para onde é esse lugar que ela tá levando ele? Que casa é essa, sabe? É muito... Eu acho que tem até talvez uma coisa meio espiritual, no sentido de, tipo, a passagem dele, sabe? Eu acho... E a relação que eles constroem num tempo curto no filme, né? Porque foi, tipo assim, questão de dias. Foi muito corrido. Sim, a conexão que eles constroem naquele momento... naquele momento que os dois estavam perdidos, meio desorientados. Ela perdeu o Miguel, ele perdeu a mãe, então eles se encontram em meio a essa dor. Muito bonito. E os diamantes Sim, sendo pisoteados. Sim. Nossa, sim, aquela cena é fantástica. E aí você diz assim, para aqueles diamantes, que importância tem aqueles diamantes diante de todas aquelas histórias de vida, de amores, de dores, né? Aquilo é genial. Genial. Tipo, com todas as letras em maiúsculo, é genial. Essa analogia é perfeita. E eu acho que é algo muito atual, é algo, sabe, muito recorrente em nossas vidas, porque são coisas que a gente valoriza tanto, mas às vezes a gente luta por algo que não é realmente relevante. Tipo, a gente se esforça tanto pra quê? Pra no final, sabe, todo mundo vai pro mesmo lugar, a mesma coisa de diamantes, todo mundo pisoteando coisas que têm um valor. O cara morreu por causa desses diamantes. O pessoal... Até os escrotos. Exato, o pessoal foi atrás dela por causa E qual é o desses preço, diamantes. né? Eu acho que o filme também tem essa coisa, qual é o preço a gente tá disposto a pagar por alguma coisa, Exatamente. né? E a vida é bem maior do que um diamante, ou maior que dinheiro, ou maior do que é dito que é valioso, né? Eu acho que, inclusive, esse final dele talvez se reencontrando em algum lugar, seja exatamente isso, né?
essa necessidade de entender que somos maiores do que um pedaço de diamante, ou até mesmo maior do que onde eles estão. Eu amo aquela imagem, eu amo aquela fotografia. Eu acho linda aquela cena que eles estão no penhasco contemplando o mar. Porque o mar tem essa coisa também meio nostálgica, né? A gente olha pro mar, é como se carregasse aquelas memórias que a gente eles tem. ficam pequenos ali. Sim, eu acho, gente, aquilo é lindo, eu acho impressionante. É perfeito. A forma é uma coisa que eu acho muito legal nos filmes do Walter também, é justamente isso. A forma como ele usa os planos, tipo, em Central do Brasil também, tem uma cena que a Dora e o Josué, eles tinham acabado de sair daquele caminhão com o pessoal. E aí eles estão, tipo, sentados num morro, numa montanha. E aí fica, tipo, foca bem na montanha. E eles, assim, pequenininhos, justamente para mostrar a grandiosidade do cenário, a grandiosidade do sertão comparado a eles. Porque eles atravessaram todos aqueles lugares, todas aquelas cidades, toda aquela estrada. E ainda assim, faltava tanta coisa. Eles ficaram tão pequenininhos diante da natureza. Eu acho isso muito legal. O Central do Brasil foi o principal longa, né, de Walter Salles. Embora a gente esteja falando aqui de Terra Estrangeira, que também foi um filme muito premiado e maravilhoso. Então, quem não conhece, quem ainda não assistiu Terra Estrangeira, assista. E esse longa, Central do Brasil, que é o mais conhecido, foi aclamado pela crítica, concorreu ao Oscar, foi indicado a 2 Oscars. Melhor filme estrangeiro, né, e Fernanda Montenegro, que concorreu ao prêmio de melhor atriz. Né. O longa ainda foi eleito o melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro, no BAFTA e no Festival de Berlim. Terra Estrangeira é um filme... É como eu falei, os filmes do Walter, eles têm essa coisa meio documental, porque a forma como a narrativa é desenvolvida aproxima muito o espectador do filme. E Terra Estrangeira é um filme... Terra Estrangeira não, Central do Brasil é um filme que traz muito esse contexto do sertão. Eu acho muito bonito, mas muito bonito mesmo, como a fé é colocada em Central do Brasil. Eu acho muito linda a cena que eles vão tirar o retratinho com o Padre Cícero, porque o Padre Cícero é uma figura de peso, principalmente para essas regiões do Ceará, esse sertão. Eu sei, eu morei em Fortaleza uns anos, morei no Ceará, e eu sei quanto o Padre Cícero lá é apreciado, então eu achei isso muito bonito. Quando eles estão naquela procissão, né, que tem aquele pessoal rezando, cantando, eu acho muito lindo também. E são realidades, assim... Ela é uma professora desiludida, aposentada, que já não tem mais muita esperança. Quando ela começa a contar a história dela, que saiu de casa com 16 anos e tal, a gente percebe que ela é uma pessoa, assim, que já foi... já apanhou muito da vida, já passou por A Dora muitas sofreu coisas. muito, né? Muito. E a gente não... Eu acho engraçado. O filme não se constrói essa Dora que sofreu muito. O filme mostra no final que essa Dora sofreu muito. Porque no final a Dora é quase uma megera zona, aquela pessoa amarga, né? O que a gente chama... Aquela velha, chata. Amargurada, total. E aí no final a gente tá assim... A Dora só precisava de um abraço. Sim. Né? Eu acho que a Dora é esse personagem. É o final que você fica assim... Nossa, eu juro. Aquela cena do ônibus... Dela... Aquilo me quebra de um jeito que eu não tenho como explicar. Aquela cena é muito bonita e ela é muito simples. É Dora, um ônibus, uma câmera e ela, tipo, é muito simples e muito significativa. Eu diria que Dora, ela traz uma, digamos assim... Eu esqueci o termo, mas não é cinismo, não. Eu esqueci, mas ela traz uma verdade e esconde muitas coisas, né? Você percebe que ela tá ali, mas a sensibilidade, quando aflora assim, a doçura, a mãezona, a cuidadora, e aí elas se misturam e a gente diz, olha, essa mulher é tudo isso, e ela é maravilhosa. Eu acho lindo os processos que esse filme retrata, porque tem o do Josué, uma criancinha, um menino, 9 anos, mas que já sofreu muito na vida, já passou por muitas coisas, viu a mãe morrer, né? Então, ele tá passando por esse processo também. A gente percebe que ele também tem aquela casca, ele já cresceu naquele pensamento de, tipo, de homem, másculo, machão, não sei o quê. Já a Dora, eu acho muito legal quando eles
fazem amizade com aquele caminhoneiro, porque ela começa a criar uma vaidade, né, pra se aproximar do cara, e quando ele vai embora, acho que é o primeiro momento que a gente vê ela desmoronando, porque ela fica muito chateada. Porque em algum momento ela teve uma esperança de que alguém prestou atenção nela, que alguém poderia ter alguma atração por ela, poderia ver ela além daquela mulher amargurada que todo mundo tratava, pela forma que ela tratava as pessoas, porque ela era realmente meio grossa com algumas pessoas, né? O termo que eu esqueci agora, lembrei, assim, ela é irônica. Ela é irônica. Sim, isso. Perfeito. Ela é extremamente Irônica e ácida. Perfeito. E perfeito. E eu acho linda a relação que eles constroem, porque são de gerações distintas, né? Uma criança que tá chegando na vida agora, tá caminhando agora, e ela que já caminhou muito. E os dois nessa. Então, sim, e. Sim, eu acho muito legal porque eu acho que se assemelha um pouco com a narrativa de Terra Estrangeira. De duas pessoas que estão perdidas e se encontram por um acaso e, sabe, vivem toda essa história, inclusive essa retratação dessa viagem e tal. Em Terra Estrangeira a gente tem também, né, quando eles querem sair de Portugal. E aqui em Central do Brasil, eles procurando o pai. Chega em um lugar, o pai do Josué não tá lá. Chega em outro lugar, ele já não tá mais lá. E eu acho muito, muito bonito mesmo, tipo, a realidade que ele traz. No Rio de Janeiro, aquela isso, aquele clima de cidade grande, aquela brutalidade, aquele pessoal, sabe, afobado. E aí, quando a gente vai pro interior, tem aquelas pessoas que têm uma certa inocência, uma humildade, É outro ritmo. sim, uma satisfação mesmo com a vida, porque sabe, estão contentados, se apoiam na fé. É muito legal como ele retrata perfeitamente a realidade dos dois ambientes. E falando sobre essa questão de fé, o filme fala muito sobre fé do início ao fim, né? Aquela necessidade das pessoas se comunicarem com as outras, mesmo não sabendo Sim. escrever. E aí, nossa, isso é e aí a gente maravilhoso. vê essa pessoa amargurada que não dá as cartas pra chegar onde devem chegar. E no final, ela se reconectar com a fé dela, né? Porque eu acho que é esse lugar também que Walter Salles leva os filmes dele, que é sobre talvez uma necessidade de fé na vida, fé no ser humano em alguma instância. Porque a brutalidade da Central é quase incômoda, né? É realmente aqueles excessos, as pessoas indo pra um lado e pro outro. A Central do Brasil tem uma cor meio amarelada, assim, Uhum. que gera já um incômodo. E aí quando você vai pro sertão, ele é muito amplo, as câmeras são bem amplas, são bem abertas, as coisas são é muito vazio, é muito céu, muito chão. E ele sempre nessa questão da pequenez, essa coisa pequena. E eu, inclusive, eu só lembro das cenas tristes em todo o Brasil, é que me marcam. Sim. Inclusive a cena em que o Josué descobre que a Dora foi embora, sai de casa correndo e sobe aquela câmera. É Em um plongé e lindo. sobe aquele sol. Aquilo é lindo demais, porque é uma poesia, porque o menino é muito pequeno, literalmente, ele é uma criança. E sobe aquele céu e ele de alguma maneira já está no seu lugar, porque ele está com a família. Só que agora a Dora precisa encontrar o seu lugar de volta, né? E eu acho que é tão significativa a questão de olhar O o retratinho. retrato. Porque o retrato meio que... A imagem da Execal, um beijo, Euro. A imagem da Execal que fica daquele sentimento. E é a única coisa que resta, né? É o sentimento daquilo. Porque a vida tem que seguir de alguma maneira. Ou em uma ida, que pode ser a morte, pode seguir um novo futuro. Mas também essa coisa do renascer daquele menino num novo lugar, mesmo que doa aquele lugar dele, né? Odu, vou abrir aqui um parêntese, você mandou um beijo pra Euro, pra dizer o seguinte, que agora eu assisto o filme e lembrando das Ai, aulas, sim. dos plano geral, plano... Eu tava impressionante. assistindo Central do Brasil pensando, caramba, esse grande plano geral aqui, muito legal, muito bonito. Exatamente, e os movimentos das câmeras é maravilhoso. Beijo também. Beijo também. Pois é, a gente tá falando do quê? Esqueci. Aprendeu com eu, ela. Sim, Central do Brasil. E toda esse contexto que ele traz e faz a gente
pensar em várias histórias. E tem a Fernanda Montenegro, essa professora, que vai ajudar o menino e se ajuda, porque é assim que Sim. funciona. Todas as vezes que a gente... Vou aqui trazer sempre o meu lado, né? O meu lado não tem jeito, ele tem que estar aqui. Sou eu, né? Então, assim, quando você estende a mão para alguém, você aprende com o outro e você olha para a sua história e você vê aonde você pode melhorar e aonde você pode relaxar. Então, assim, o encontro da Dora com Josué é um encontro de amor, de comunhão, de respeito e de mútua Que ajuda. engraçado você falando, me lembra da oração de São Francisco, onde ele fala, né, dando que se recebe. Caramba, E que lindo. me veio ela agora na cabeça quase inteira. E... me emocionei, desculpa. Eu percebi. Não, mas isso é muito massa, Né? muito incrível, Eu acho sabe? que o filme tem esse papel. Sim. Mas para além do filme ter um bom roteiro, um bom diretor, uma montagem bem feita, você falou de Fernanda, e Fernanda foi a primeira atriz brasileira a ser indicada a melhor atriz. E nesse papel, inclusive, é muito bonito ver a Fernanda Montenegro nesse Sim. lugar, né? Porque, não sei vocês, eu amo a Fernanda Montenegro e pra mim ela tá num lugar de diva. E Total, ela foi eleita a mulher mais admirada do Brasil. Entendeu? E aí você desce pra Dora, a Dora meio que não é essa pessoa, né? E eu acho que é a beleza do artista, inclusive a Fernanda, ela fez uma entrevista no Espelhos do Lázaro Ramos, e ela fala, e ele pergunta, né, qual o papel do artista, e ela fala sobre isso. O papel do artista é meio que encantar, é meio que você representar, você dá um alívio. Sim. E quando eu vejo a Fernanda Montenegro atuando, independente do papel que ela personagem, seja, a gente sente uma admiração pelo eu não, personagem. é isso. Eu acho Mas isso maravilhoso. É por isso que Fernanda é tão É admirável. por isso que ela é a dama Porque da ela dramaturgia brasileira. Isso. Ela, inclusive, não gosta nem desse papel de dama, não é? Porque realmente ela é artista, né? E ela tá ali, ó, ela está à disposição da arte. Isso eu ia falar, ela está entregue ao que está sendo proposto. Então, passa uma verdade. Sem muitas vaidades. Vaidade todo Sim. mundo tem, mas sem aquela vaidade. E eu acho muito legal que a Fernanda Torres vai no mesmo caminho. Isso. Ela falando agora sobre Oscar, fala que, tipo assim, o prêmio é importante, sim, mas só o fato do filme sair das barreiras nacionais e atingir um destaque mundial tão grande como o que tá ganhando, já é uma coisa, tipo, muito significativa. E eu acho isso maravilhoso. Eu amei que ela disse. Gente, o filme, a gente já tá falando aqui, fazendo um link no filme Ainda Estou Aqui. Exato. E Fernanda Torres, né? Fernandes. E Fernanda Torres, eu achei muito engraçado nessa coletiva de imprensa, onde ela fala assim, gente, eu não vou levar. Eu amo essa Fernanda Torres, porque, tipo, é a mais pura... Não que seja pura verdade, porque eu quero que ela ganhe. Mas é a mais pura Fernanda Torres dizendo, tipo, eu sou artista, eu fiz o meu trabalho, estou sendo reconhecida, que bom. Mas é apenas o meu trabalho, né? É muito... Eu acho que ela tem Fernanda Montenegro como referência, óbvio, é a mãe dela. Mas, tipo, é muito bonito ver essa linha de artistas que entendem o seu papel enquanto artista. Não necessariamente uma questão egóica, onde eu sou o artista, mas sim eu sou um artista à disposição da arte e propondo um papel, propondo chegar no coração das pessoas de alguma maneira. O filme Ainda Estou Aqui é inspirado na história de Eunice Paiva. Eunice Paiva, que morreu em 2018. Ela foi casada, né, com Rubens Paiva, que era um jornalista, né, um líder estudantil político brasileiro, e ele foi dado como desaparecido durante a ditadura militar no país. Entre 20 ou 22 de janeiro de 1971 foi quando ele foi levado, né, por policiais militares da época, e à época ele foi levado e sumiu, né? E sua morte só foi confirmada, gente, 40 anos após o sumiço, depois de serem prestados depoimentos, né, dos ex-militares envolvidos no caso, isso na Comissão Nacional da Verdade, que vamos aplaudir Dilma, a presidenta Dilma Rousseff, que na época trouxe tudo isso, né, de volta para que as pessoas recebessem um conforto e a sociedade uma resposta, e que toda essa história macabra
né, ela fosse colocada na mesa e se discutisse e que isso nunca, 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 nunca volte a acontecer. Mais sobre a história de Ainda Estou Aqui e achei muito legal, primeiro, tipo, a escolha do elenco, porque eu achei muito, muito fiel mesmo. Selton Mello parece demais com Rubens Paiva e é uma... A ditadura militar pra gente é uma coisa... É o terror da história brasileira, né? Foi um período tão macabro, tão brutal. Tantas pessoas foram injustiçadas, tiradas de suas famílias, sabe? Por simplesmente serem vozes ativas na política, por se oporem ao que era ditado naquela época, ao que era imposto naquela época. E a história de Eunice é um exemplo de persistência mesmo, sabe? E ela ficou tantos anos esperando uma resposta, e os filhos também esperando uma resposta de onde o pai deles foi. E é muito triste a história de Rubens Paiva, porque depois que ele morreu, o corpo dele foi enterrado e desenterrado várias vezes, até que os restos mortais foram descartados no mar. No mar. Muito triste. E olha só, a época quando Rubens foi levado, ele em 20 de fevereiro, Eunice também foi, junto com a filha mais velha do casal. Ela foi levada encapuzada, e a menina foi libertada 24 horas depois, né, no dia seguinte. Mas Eunice só foi solta em 2 de fevereiro. Impressionante isso. Infelizmente, precisamos relembrar dos nossos últimos 4 anos, onde muita gente exaltava esse período e que muita gente esqueceu que ainda vivemos em uma democracia, né? Então, vivemos em um país democrático, vivemos em um país que temos ideias diferentes, e isso não significa que alguém é pior ou melhor, apenas somos pessoas diferentes, indivíduos, e que podemos expressar as nossas vontades, né? E que alguém que tenha um pensamento conflitante com o meu não é inimigo. Você não é o Batman para ter inimigo. Você é apenas um indivíduo como qualquer outro, né? Isso também é importante, que as pessoas acham que, você é a favor de tal coisa, você é de tal lado, você se torna inimigo. Não somos o Batman, não somos Liga da Justiça. Somos apenas indivíduos com pensamentos, criações e desejos diferentes que influenciam essas necessidades de um lado ou de outro, alguns com mais ascensão social, com mais grana, que querendo ou não, respinga até mesmo do próprio Walter Salles, de ser abastado e tal, dessa questão do debate público. E eu acho que fazer um filme como Ainda Estou Aqui representa exatamente esse lugar de precisamos falar sobre políticas públicas, tanto pro cinema, tanto sociais, tanto educar a sociedade para não precisarmos ter 4 anos de desgoverno como tivemos, né? E eu acho essa fala muito importante, mas ao mesmo tempo tem gente que se aproveita desse discurso da democracia para expor opiniões que são totalmente não democráticas. Então tem gente que vem com esse discurso de que a ditadura não foi golpe. Gente, é claro que foi. É claro que foi. Milhares de pessoas morreram. Milhares de famílias não têm resposta de onde seus entes foram parar, sabe? Tantos artistas foram presos naquela época e exilados. E presos de maneira sórdida. A Rita Lee, por exemplo, estava grávida, né? Sim. E se a gente for falar dessa questão, liberdade de expressão, a sua liberdade para quando chega no outro, tá? Isso que o Duda falou é extremamente importante. A gente não tá abrindo brecha para nenhum tipo de desrespeito ou que você faça seus crimes e tenha uma desculpa. Não é isso. Estamos falando sobre o nosso país ser um país democrático. Obrigado, Duda. Isso é importante ressaltar. A ditadura causa dor e sofrimento. Até hoje, né? Então a gente não pode liberar esse discurso ou ter uma brecha para dizer que ele é possível. É apenas relembrando, somos um país democrático que não concordamos com esses atos
terroristas tem quase. tem muita gente ignorante Sim. mesmo, ignorante, Sim. que não sabe o que é uma ditadura. Então é importante ouvir o nosso Estação, é importante ler sobre o que é ditadura, é importante ler o depoimento das pessoas que têm entes desaparecidos, que até hoje não sabem onde estão. É muito sofrimento. Eu penso logo naquela fala da Erika Hilton, quando ela foi falar da Jojo Todinho, que a questão não é a Jojo Todinho ser uma mulher preta de direita. Porque isso faz parte do papel democrático. Existem pessoas que são da minoria que são de direita. E não necessariamente a direita, que é, tipo assim, tem muita coisa ruim na direita, tem, a maioria das coisas. Mas não quer dizer que não tenham teóricos ou pessoas que têm opiniões concretas e que são da direita. Isso quer dizer que eu sou direitista? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só acho que a gente tem que ter uma mente aberta, não só no sentido de eu abraço as minorias, mas no sentido de que a gente vive em um país democrático e que a todo momento a gente lida com opiniões contrárias. A gente só tem que ter cuidado com o que a gente considera liberdade de expressão, porque a partir do momento que fere o outro, já deixa de ser liberdade de expressão, já deixa de ser democracia. E assim, eu acho que não se trata de ser de esquerda ou de direita. Né? Se trata de respeito. Totalmente. Respeito ao ser humano. Independente de partido. Então, assim, se eu tenho um candidato, eu gosto de um candidato, mas em um determinado momento eu percebo que o que ele está falando e fazendo está ferindo o direito de ir e vir, está ferindo uma classe social, para mim, sabe, não existe mais. Não existe, é isso que me importa. Não é? É o meu bem-estar e o bem-estar do outro. É viver numa sociedade onde a gente possa ter opiniões diferentes, mas caminhar juntos numa direção em que cada um faça a sua escolha, mas que o melhor seja feito para o todo e não somente para mim. Eu concordo totalmente com essa fala. Eu acho que a gente levou a conversa para o lugar onde me lembra Walter Salles de novo, os filmes dele, né? Sim. Porque é exatamente isso, são pessoas em caminhos diferentes que se encontram em determinado lugar, que se transformam, né? Que tem essa coisa, né, das pessoas se encontrarem, serem diferentes, se misturarem por questões outras, relacionamento, conhecer, debate, ir contra. E, no final, a gente caminhar para uma sociedade, né, que melhore, que amplie, que de alguma maneira fortaleça o que é positivo, que acabe com o que é negativo e que gere debate também, né? Eu acho que, mais uma vez, um filme como Ainda Estou Aqui faz esse papel. Criar debate sobre ditadura, sobre o que queremos. Queremos repetir isso? Não queremos repetir isso? E traz Eunice Paiva como uma dona de casa que passou de uma dona de casa numa família burguesa. Ela era estudante de direito, né? E ela teve os bens do marido bloqueados. Ela formou seus 46 anos. Ela pagou a escola dos seus filhos, né, dos seus 5 filhos. Denunciou o desaparecimento de Rubens por décadas e lutou, gente, também pelos direitos indígenas, ao lado do cantor Sting, né? Pois é, então assim, ela tem uma história fantástica, é sobre isso que a gente está falando, sobre a luta que essa mulher teve, a dor dessa mulher, que teve que cuidar dos seus filhos sozinha, e ter que, sem saber onde o marido estava. Então, assim, a gente está falando de uma história de muita angústia. De muita angústia. E vamos combinar, mais brasileiro que isso não há, né? Não. Uma mulher que cuida do seu lar, sem um marido, independente da circunstância. Mais brasileiro que isso não há. E, inclusive, fortalecer essa necessidade, né? Porque, infelizmente, muitas mulheres não conseguem terminar nenhum ensino médio. Os estudos, Então, uma mulher que se forma aos 46 anos é revolucionário dar luz pra esse. O legal também, uma coisa interessante, é que a maioria dos filmes do Walter trazem um período político. Então, Terra Estrangeira, a gente tá falando daquela época, pelo que eu li, é algo tipo daquela coisa do boom econômico, Collor, aquela era toda, que os jovens procuravam outras oportunidades, enfim. Central do Brasil, a gente já traz pro fim dos anos 2000, que também foi, ou dos anos 90, que também tiveram muitas revoluções sociais no poder mesmo, no governo brasileiro. Tem um dele também,
Acho que é Linha de Passe, que já vai falar um pouco mais sobre aquela coisa da família brasileira. Diário de Motocicleta, ele já vai falar mais sobre a questão da América Latina mesmo. E agora, Ainda Estou Aqui, que ele traz essa coisa da ditadura. E uma coisa muito legal é porque nos filmes dele, geralmente ele traz pessoas desconhecidas, são cidadãos comuns. Mas já aqui ele já vai trazer uma figura, tipo, realmente representativa, que muita gente não conhece, eu não conhecia antes, eu vim descobrir a história depois do que ia sair esse filme e tal. E é muito legal também levar essa conscientização de que existiram outras figuras além da que a gente já estuda na escola, nas aulas de história, porque existe muita gente que contribuiu para esse processo da ditadura acabar, que lutou contra a censura, que lutou contra os familiares que eram presos, exilados, que eles não tinham mais notícia dessas pessoas. Eu acho muito importante o papel que Walter exerce. E é importante ressaltar também que o Ainda Estou Aqui é um livro, né? Quem escreveu foi o Marcelo. Que ainda está vivo, É, estava na Premiere esses dias. sim, Marcelo, que sofreu um acidente quando jovem, né? Eu não sei se vocês já leram o livro. Agora eu vou falar do livro Feliz Ano Velho rapidinho. O Feliz Ano Novo foi o primeiro livro, né, de Rufo. Eu li na minha adolescência e foi um livro também que eu guardo assim com muito carinho na minha memória, que me tocou bastante. E aí ele escreve o livro contando a história da mãe, né, de Eunice, envolvido todo nesse contexto do desaparecimento do pai. Então, Marcelo, que é filho de Rubens Paiva e de Eunice, que sofreu um acidente, né, que deixou tetraplégico. Isso foi aos 20 anos de idade, em 1982. E ele traz esse desabafo, né, esse tanto no Feliz Ano Velho como e conta a trajetória da mãe. Ele fala que esse livro, ele percebeu que o arquivo, né, a mãe era um arquivo, e que esse arquivo estava indo embora com a doença do Ela Alzheimer. conviveu com 14 anos com Alzheimer, né? Isso. Muito triste. Mas eu acho que dá pra voltar naquela questão que eu estava falando de terra estrangeira, quando os diamantes são pisados. Tipo, uma mulher que viveu tantas coisas, tem tantas vivências, passou por tanto sofrimento, estudou, lutou tanto, e conviveu com Alzheimer 14 anos de sua vida. Então, você esquecer tudo aquilo que você passou, de bom e de ruim, as memórias que ela tinha com o marido, com os filhos, naquele período todo, começam a se diluir, assim. Essa coisa da fragilidade humana, como o Walter traz nos filmes também, eu acho muito, muito, muito interessante. É muito bonito. Me lembra até uma coisa que Ailton Krenak fala, né, que a pandemia veio pra gente lembrar que se desligarem as coisas da Terra, a gente morre. Sabe? Então, eu acho que é interessante também, não só para conscientizar no sentido histórico, mas quem tem esse viés mais sensível, que já pensa pelo lado mais sensível, mais poético do cinema, a gente consegue pensar nessa questão também da história dela ter terminado de uma forma tão, tão humana, tão triste, né? Porque o Alzheimer é uma doença triste. Você começa a esquecer aquelas pessoas tão queridas, tantas vivências que você já teve. Então, eu acho que é bem legal pensar nisso. Então, a gente, quando é mesmo que estreia o filme? 7 de novembro. Então, Tá pertinho, Tá pertinho. Eu vou ler o livro também, porque... Eu tô super ansioso Eu pra também. ver. Eu Gente, também teve tô super aqui ansiosa. o Glauber No Rocha foi o Glauber. primeiro que teve no Brasil. Foi. E não deu tempo. Quando eu vi já tava tudo esgotado. Não abriram segundas sessões. Eu fiquei Eu fiquei pé da muito vida. chateada. Agora, vamos falar um pouquinho sobre prêmio, sobre o Oscar. O que é que você acha, Duda? Você, na sua opinião, leva? Rapaz. Eu acho que leva. Eu tenho uma teoria. Eu não sei. Eu não vou falar assim que o Oscar não é relevante e tal, porque eu acompanho tem muito tempo. É porque tem muita gente que fala que quem acompanha Oscar, não sei o quê, síndrome do vira-lata, não sei o quê, mas eu gosto. Eu acho que o conjunto da obra, Fernanda Montenegro vai contar. Eu acho que a história vai contar nesse contexto mundial onde a gente está vivendo
Donald Trump. Sim. E é cadeirada. É invasão de Capitólio, é invasão Sim, do palácio. do palácio. Então, assim, eu acho que o mundo clama um pouco para chamar atenção para a história de Rubens e Eunice. É Ruth porque... foi por uma questão política. Eu tenho uma teoria bem pop, bem simples. A última... Vamos pegar as últimas atrizes que ganharam o prêmio de melhor atriz. Sim. Vamos pegar a que tudo em tudo todo lugar, a todo momento. Michelle Yeoh. Todo mundo, em todos os lugares, dizia, ela vai levar. Ela teve até uma polêmica na época que ela não deveria dar comentários sobre outros filmes. Ela deu e falaram, ela vai perder. E ela ganhou. Inclusive, nessa edição do Oscar, todo mundo que o pessoal tava torcendo, teve ela, teve o Ke-Huy Quan, teve o Brandon Fraser também. Todos ganharam. E eu chorei no discurso do Ke-Huy Quan. Eu chorei muito no dele. O dele do Brandon lindo. também. Foi maravilhoso. E aí você chega Emma Stone, no último que ganhou por Pobres Criaturas, todo mundo dizia, é da Emma Stone. Ninguém deu pra Margot Robbie, nem antes de ela ser anunciada, tá? Já tinha, é da Emma Stone, todo mundo dizia. E agora, a própria crítica e todo mundo em volta está dizendo que é da Fernanda Torres. Eu, seguindo a lógica, esperando que Deus e os deuses do teatro, de tudo do cinema, deem o prêmio pra Fernanda Torres, porque... Sinceramente, é também uma aclamação mundial, talvez, deem para a Fernanda, mas eu acho que também é um filme brasileiro. Sim. É Brasil, eu acho que o filme brasileiro precisa ser reconhecido. E para além da síndrome de vira-lata que as pessoas falam, se for internacionalizado, as pessoas vão dar valor. Sim. Então, que ganhe para ter esse valor nacional também. Para as pessoas reconhecerem esse filme. Os próprios brasileiros têm uma visão muito deturpada do que é o cinema brasileiro. Tipo, eu cresci ouvindo que filme brasileiro não prestava. Sim, Gente, eu acho que é a nossa geração também. Filme brasileiro, eu disse, não é verdade. Tem gente que acha que filme brasileiro é só besterol, tipo Os Farofeiros, Minha Mãe é uma Peça, que são filmes ótimos. Paulo Gustavo, referência pra sempre, maravilhoso. Mas a gente tem muita carga. Então, se a gente for ver, tipo, a história da Fernanda Montenegro, ela começou a atuar com 15 anos. A TV nem tinha chegado no Brasil. Ela começou sendo atriz de rádio, aí atriz de teatro. Então, ela passou por todas essas fases, participou de diversos movimentos do cinema, movimentos políticos. Sempre foi uma voz ativa. Ela fala que ela é uma incansável autodidata, porque ela não cansa de descobrir coisas novas e se aventurar em coisas novas. Foi indicada ao Oscar, levou o Emmy em 2013 por Doce de Mãe, né? E eu não tinha pensado por esse viés, Edu, mas faz sentido. Eu acho que também o Oscar ultimamente tem se tornado uma coisa meio política, no sentido de dar visibilidade a artistas, a cineastas que não tinham tanto reconhecimento nesse meio. Eu ia falar alguma coisa, mas esqueci o que era. Sem problema. Sim, Já teve alguns trabalhos muito interessantes, né? Que, por exemplo, mulheres que já levaram, que não acontecia nos últimos tempos. Trabalho de um indiano, de uma diretora indiana que fez e aconteceu. Não lembro mais o nome do filme, perdão. Eu acho que é Dois Indianos ou é Dois. Eu sei, que teve até performance no Oscar. Foi linda, foi massa. Ganhou como prêmio estrangeiro. Então, eu acho que o Oscar tá caminhando. Não eu é acho que 100%. Ainda é uma sala dominada por homens brancos, mas ele tá caminhando para essa questão política e social. Eu acho que o Oscar tem se tornado, assim, eu não sei se inclusivo é a palavra certa. Eu acho que é demais. Mas eu sinto que os horizontes estão se expandindo de pouquinho em pouquinho. Eu diria até menos. A sociedade tá botando pressão. Esse é o termo. Oscar, Grammy, essas premiações Perfeito. muito grandes, não é uma questão deles. Ainda é uma sala dominada por homens brancos, gente. É apenas a sociedade botando pressão. E eu acho que, de alguma maneira, nós ainda somos essas pessoas que dão pressão e que fazem com que a roda gire em algum lugar que Fernanda Torres vai ganhar o Oscar. Sim. Eu tenho muita esperança de que ela ganhe. Eu acho que talvez pelos contextos da época, por agora, eu acho. E se a gente for ver, tipo assim, Fernanda Montenegro, quem levou na época foi eu nem sei qual é o nome dela, Gwyneth Paltrow, algo assim. E por que tá apaixonada, gente. Gente, eu não gosto. Eu tenho opiniões pessoais contra ela. Eu não gosto dela. Eu acho que ela é uma atriz totalmente sem carisma.
Você viu onde ela deixou o Oscar? Na porta? Pois Ai, é. não, eu não Eu acho suporto ela quando eu vejo aquilo foi totalmente meme. sem carisma e, tipo... e a Fernanda Montenegro, todo aquele contexto da época, não tinha tanta força no cinema brasileiro. A gente tava começando a aparecer, né, com Cidade de Deus. Sim. Enfim. Mas eu acredito que a Fernanda Torres tem chance de levar. Eu acho que Ainda Estou Aqui é um filme... Ainda não assisti, mas é um filme que eu acho que tá maravilhoso. A gente já gosta do filme sem assistir. Porque ela tem uma história que encanta, que abraça, que vai emocionar, que vai tocar a gente. Que nem aquele meme Grande Filme, ainda não assisti. Mas é exatamente isso. Eu tenho uma notícia ruim. Estamos chegando ao final. Poxa. Nós chegamos ao final. Muito rápido, foi uma conversa deliciosa. Chegamos, gente. Mais um final do programa. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais. @nucleoj, @radio.já. Estamos chegando a mais um final, mas antes vou pedir a Duda que se despeça. Duda, muito obrigada. Duda Araújo, que é estudante de jornalismo, nossa colega. Obrigada, fiquei muito feliz por poder vir aqui tagarelar 1 hora seguida de cinema, porque se me der espaço eu fico insuportável falando sobre isso. Vai ser muito legal compartilhar essa conversa com vocês. E estou ansiosa para que as pessoas escutem também, para que a gente debata mais sobre e para que Eu Estou Aqui venha logo para o cinema. Chegamos a mais um final do programa Estação 74. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, @nucleoj, @radio.já. Este programa é um oferecimento da Rádio Já, a rádio universitária da Unijorge. Apresentado por mim e do Andrade. Obrigada, Du. Obrigada, Rocha. Obrigado, Duda. Foi um prazer estar aqui. Me sigam nas redes sociais, eduardoandrade.js. Me sigam também nas redes sociais, Ruth_Anias. Este programa teve produção de Eduardo Andrade e Gregory Lima, direção por Gabriel Vinícius, a operação de áudio por Gerson Lustosa, edição de Fernando Henrique e orientação por Leonardo Bião.